Apocalipse, capítulo 21, vai falar os novos céus e a nova terra, na nova dimensão que nós vamos morar, né? E da cidade santa. Dá toda a descrição aqui, é só você ler. Mas eu quero me atentar aqui no versículo de número 8, que fala dos que vão ficar de fora. E dentre eles, no finalzinho está lá, todos os mentirosos. O que acontece, minha gente? Muita gente acha que a mentira é normal, pode mentir, né? A mentira não se compara a assassinato. Não, amado. Tá mentiras, assassinatos, feiticeiros, né? Tem vários aqui, mas eu vou focar hoje na mentira. Na fofoca, aliás. A mentira, a fofoca também faz parte da mentira, né? Você toma conta da vida dos outros, né? Os covardes, né? Os infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos. Terão sua parte no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Muita gente, principalmente o covarde, né? Para mim, o pastor que dá ouvido ao fofoqueiro e ao mentiroso é covarde. Então, o covarde, segundo esse versículo, vai para o inferno, do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque o correto, o pastor ouvir, não só pastor, né? Fala pastor, crente, quem for. Ouviu alguma acusação de alguém, o correto é chamar as duas partes para tirar, né, saber, ouvir as duas partes, chamar as duas numa reunião, digamos que seja o pastor, chama os dois, tanto o acusador como o acusado e o corpo diaconal, por exemplo. E ali vai ouvir o acusador, vai ouvir o acusado, né, e tomar as medidas cabíveis. Mas, na minha opinião, se fosse comigo, o que eu acredito que é o correto mesmo, porque eis que em pecado me concebeu minha mãe, está na palavra de Deus, é apenas ouvir a fofoca, agradecer a pessoa, e quando a pessoa for embora, orar pelo acusado, e acabou. No máximo, conversar com ele, pô, fulano, foi dito isso de você. Dizer quem disse, né? Fulano disse isso de você. É verdade isso? E a pessoa falar sim ou não. Se falar sim, eu, no lugar desse pastor, eu falo assim, meu, eu posso orar por você, meu irmão? Pode. Aí eu oraria por ele, para Deus libertar ele daquilo. E adotaria ele em oração, que eu acho que a melhor medida a se fazer é essa. Eu oraria também pela pessoa que está fazendo, porque muitos estão fazendo por ódio. Só que se não parar com a mentira, como no caso aqui, a mentira, muita vezes é mentira, e a fofoca está incluído nisso, gente. Sendo verdade ou não, está incluído. São pessoas covardes. Quem difama os outros, mesmo sendo verdade, entra no primeiro ponto, os covardes. Porque o correto é você saber a fraqueza do irmão. Tá lá, o primeiro ponto, os covardes. É o quê? É orar para a pessoa. Então, se você viu ou ouviu algo de alguém e passou adiante, você está sendo covarde. Teu destino pode ser crente, pastor, diácono, não importa. Seu destino, se você não se arrepender, se converter, nunca mais fazer isso, é o inferno. Não sou eu que estou falando a palavra de Deus, porque você está sendo covarde. Entende? Então, meu amigo, minha amiga, quero que você, hoje o que os pessoas querem falar é isso, tá? Você está num desses parâmetros, principalmente da covardia de ouvir algo e passar adiante, se arrependa. E você também que mente, tá? Se arrependa, se converta e nunca mais faça isso, tá bom? Quer uma ajuda em oração? Vou orar agora por você, tá? Se não quiser, é só desligar o vídeo e passar para o próximo. Mas se quiser, continua comigo. Baixe a cabeça, feche os olhos, pense em Deus, no fim dos dias, amém. Senhor, obrigado por esse vídeo que o Senhor permitiu que eu fizesse. Obrigado por essa pessoa, Pai, que está aí ouvindo essa mensagem.
Eu peço que todo demônio do recinto seja retirado em nome de Jesus, Pai. E essa pessoa, Pai, a partir de hoje, se ela é uma pessoa covarde, que vê ou ouve algo de alguém e passa adiante, isso é uma covardia que ela está fazendo e vai para o inferno, se não se arrepender, não se converter. Ou se ela é mesmo mentirosa, inventa a história dos outros, como um cidadão. Olha o que o cidadão fez, Pai. Eu testemunha disso. Ele chegou na igreja em 2022, ou 3 por aí. Falou para o pastor, olha só, e para os diáconos que eu chamei ele e a mulher dele para fazer sexo. O senhor sabe, eu estou falando em oração para todo mundo saber que eu não invento, né? Não estou inventando. Se eu estou inventando, só vai me matar agora. Só vai me jogar lita agora. Ele falou, fez essa falsa acusação, chegou aos meus ouvidos, Pai. E esse infeliz, em 2024, no ano seguinte, de janeiro, eu encontrei ele aqui na Eliseu de Alvarenga, com a rua que corta a Beija-Flor, que eu esqueci o nome dela, onde tem uma padaria. Naquela encruzilhada, ele me parou e disse que faria uma reunião com o pastor e os diáconos e ia falar que ele mentiu. Pai, até hoje não fez isso. E o pior é que o pastor, o corpo diaconal e a igreja estão acreditando na história dele até hoje. Então Deus muda essa história. Que essa pessoa, se tiver alcance desse vídeo, que faça o que ele prometeu que ia fazer comigo. Vá na igreja, convoque essa reunião para falar a verdade. Se não fizer isso, Pai, está nas suas mãos, Pai, porque é um mentiroso, um covarde. E se ele não fizer isso, ele vai para o inferno, conforme diz a tua palavra. E os que estão acreditando nele, infelizmente, também vão para o inferno. Porque estão acreditando na mentira, não me deram nem oportunidade de eu me defender, nem nada, nem falaram comigo, fiquei sabendo por terceiros, Deus. Mas, Pai, o Senhor é justo juiz. Se eu estou inventando isso, Pai, isso vai cobrar de mim. Mas se eu estou falando a verdade, isso vai cobrar do mentiroso, que deu a palavra que ia falar a verdade e não falou. E de todos que estão acreditando nele, Pai. Agora, Pai, essa pessoa que está orando comigo, tira dela, Pai, essa covardia. Tira dela esse demônio da mentira e da fofoca. E que ela nunca mais faça isso, Pai. Eu oro agradecido por essa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deixa o like, comente, compartilha e me segue para mais. Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde e nos dê a paz. Fica com Deus eu também vou.